O diagnóstico da asma geralmente pode ser feito apenas através da avaliação clínica realizada por um pneumologista ou imunoalergologista, por exemplo, já que os sintomas apresentados, o histórico familiar e a presença de alergias podem ser suficientes para confirmar a asma. Os sintomas mais clássicos, que geralmente levam o médico a desconfiar de asma, incluem 2 pontos: tosse intensa, chiado ao respirar, sensação de falta de ar, sensação de aperto no peito, dificuldade para encher os pulmões de ar. As crises de asma tendem a ser mais frequentes à noite e podem até levar a pessoa a acordar do sono. No entanto, também podem acontecer em qualquer outro momento do dia, dependendo do fator desencadeante. Além disso, caso a pessoa esteja com uma crise de asma no momento da avaliação, o médico também pode avaliar outros fatores físicos, como o uso de músculos das costelas, para ajudar na respiração ou auscultação do funcionamento de pulmões, por exemplo. Veja que outros sintomas podem indicar um caso de asma. O que dizer ao médico na VALIAC algumas informações que podem ajudar o médico a chegar mais rapidamente ao diagnóstico, além dos sintomas, incluem o tempo de duração das crises, a frequência, a intensidade, o que se estava fazendo no momento em que surgiram os primeiros sintomas, se existem outras pessoas na família com asma, e se existe melhora dos sintomas após fazer algum tipo de tratamento. Quando fazer exames para a SMA, embora os sintomas sejam muito importantes para levar o médico a desconfiar de asma, também existe um exame que deve ser feito em todos os casos, e que, geralmente, confirma o diagnóstico: a espirometria. Esse exame ajuda a identificar a presença de estreitamento dos brônquios, que é acento agudo comum na asma, através da avaliação da quantidade de ar que se consegue expirar depois de uma respiração profunda, e a rapidez com que o ar é expelido para fora. Normalmente, os resultados desse exame indicam uma diminuição nos valores de VF na relação entre VF/CVF. Saiba mais sobre como é feita a espirometria e quando é indicada. Outros exames, que podem ser o TILIZADOS após fazer a avaliação clínica e a espirometria. O médico pode ainda recorrer a outros exames, como 2 pontos raio décimo do tórax, exames de sangue, tomografia computadorizada. Estes exames nem sempre são utilizados, já que servem especialmente para despistar outros problemas pulmonares, como pneumonia ou pneumotórax, por exemplo. Critérios PARA. O diagnóstico da SMA. Para fazer o diagnóstico da asma, o médico geralmente baseia-se nos seguintes parâmetros: 2 pontos apresentação de um ou mais sintomas de asma, como falta de ar, tosse por mais de 3 meses, chiado ao respirar, aperto ou dor no peito, especialmente à noite, ou nas primeiras horas da manhã, Resultados positivos nos exames
para diagnosticar a asma. Melhora dos sintomas após o uso de remédios para asma como broncodilatadores e anti-inflamatórios. Por exemplo, presença de 3 ou mais episódios de chiado ao respirar nos últimos 12 meses. História familiar de asma. Exclusão de outras doenças como a apneia do sono, bronquiolite ou insuficiência cardíaca, por exemplo. Depois do médico fazer o diagnóstico da asma através destes parâmetros, ele determina a gravidade e o tipo da asma, avalia qual o melhor tratamento e controla o paciente regularmente, ajustando o tratamento de forma que a asma fique controlada. O que fazer após confirmado o diagnóstico após confirmar o diagnóstico, e antes de recomendar o tratamento, o médico precisa identificar a gravidade dos sintomas, e alguns dos fatores que parecem levar ao surgimento dos sintomas. Dessa forma, é possível adaptar melhor as doses dos medicamentos, e até o tipo de remédios utilizados. Os fatores que normalmente contribuem para o surgimento de uma crise de asma incluem infecções respiratórias, alterações do clima, poeira, mofo, alguns tecidos ou uso de medicamentos. Ao longo do tratamento, é importante evitar os fatores identificados, para evitar o surgimento de novas crises, e até diminuir a intensidade dos sintomas, quando surgem. Embora alguns fatores desencadeantes possam ser identificados no momento do diagnóstico, outros podem ser identificados ao longo dos anos, sendo sempre importante informar o médico. Veja uma lista mais completa de causas que podem provocar uma crise de asma. Como é avaliada a gravidade da ASM? A gravidade da asma pode ser classificada segundo a seguinte tabela: leve, moderada, grave, sintomas semanais, diários ou contínuos, a acordar durante a noite, mensal, semanal, quase diária, a necessidade de usar um broncodilatador eventual, diária, limitação nas atividades em crises contínua. Crises afetam as atividades IOSONO afetam as atividades IOSONOFREQUENTES. De acordo com a gravidade da asma, o médico orienta o tratamento adequado, que geralmente envolve o uso de remédios para asma como remédios anti-inflamatórios e broncodilatadores. Saiba mais sobre o tratamento da asma.